Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade desta grande missão e enviará para mais e mais pessoas. Na terceira semana do tempo comum, no dia em que a Santa Igreja celebra São Francisco de Sales, o santo conhecido como a doçura e a humildade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou na barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto à margem, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não a tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, e foi crescendo, aumentando, chegando a render 30, 70 e 100 por um. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho com os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo acontece em meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem, e escutem e não compreendam, para que se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis estas parábolas? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? Bom, o semeador a semear é a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles os quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e elas não produzem frutos. Por fim, aquele que recebe a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 70, outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Amados irmãos, Jesus começa a falar em parábola. E é interessante que aqui diz que ele quer confundir, mas nós precisamos pegar algumas coisas, não literalmente, não pé da letra. Esse confundir é para aqueles que se sentem talvez tão sábios, tão entendidos da palavra, mas que a própria palavra se perde na essência dentro da própria pessoa. E aí, aqueles que acham que poderiam ou que seriam salvos acabam não sendo porque utilizam da palavra com postura de vida totalmente diferente. Mas, enfim, é um adentro só que eu quero dar sobre esse evangelho de hoje, que é tão conhecido. E primeiro que Jesus vai, mais uma vez, começa a pregar, e aí essa pregação que ele começa a exercer na Galileia é dar continuação ou continuidade às pregações de João Batista. Aqueles que estão tumultuados lá na margem do mar são aqueles que João Batista, ou muito daqueles que João Batista havia anunciado, e agora eles estão com os ouvidos muito atentos àquele que Jesus anuncia, ou melhor, que João Batista anunciava. Mas é muito bacana essa atenção, porque ao mesmo tempo, Jesus começa a falar em parábola, falando para aquele povo mais simples, mais humilde, e aqueles que têm ouvido, por isso que ele diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E aí é preciso enumerar essa passagem, que ele vai dar exemplos. Diz que o semeador saiu a semear, enquanto semeia, uma parte caiu à beira do caminho, que é muito interessante. Vieram os pássaros e comeram. Outra cai em terreno pedregoso. E é interessante. Uma cai à beira do caminho, veio os pássaros e comeram, ou seja, não teve mais oportunidade, a semente nem brotou, não enraizou. A outra cai em beira do caminho, e aí a pedra, o caminho é de pedra, e a semente começa a aparecer as suas raízes, mas chega o sol, começa a enfraquecer aquela semente, a semente não consegue enraizar, não consegue vencer. Ou seja, essas duas primeiras parábolas mostram a dificuldade da palavra acontecer. Não que Deus não tenha a sua eficácia. Não é isso, claro que não é isso. Mas, veja bem, a mesma palavra que saiu para mim, saiu para você. E para tantas pessoas que hoje vão ouvir essa palavra. E, no entanto, essa mesma palavra não teve o mesmo efeito em mim, em você, em tantas outras pessoas. Então, fiquemos atentos com a palavra que foi semeada em nossos corações, para que as aves do céu não as comam. E aqui, como ele diz ave, mas é uma ave de rapina, uma ave que quer tirar a oportunidade da semente desenvolver, crescer e aquilo que é de Deus acontecer. E aquela que, mais uma vez, cai em terreno pedregoso, é aquela semente que acontece porque ela é semente, ela começa a brotar, a chuva vem, ela começa a brotar, mas assim que chega o sol, chega o calor excessivo, chega o calor de brasa, ela desiste. Ou seja, as dificuldades que vêm com força, as traições, as injustiças, as incompreensões, o desdenho, o deboche, bom, e assim vai. Vem com força
E se você não estiver firme naquele que te chamou, a palavra não vai enraizar e ela logo vai morrer. E aí vai cair exatamente no o que? Na desgraça, porque não enraizou, não brotou o suficiente. E aí a outra parte cai no meio dos espinhos. Bom, caminho, pedra e espinho. A que caiu no meio do espinho brotou porque o cacto, digamos que fosse um cacto, tem água, né? É úmido, ela brotou. Mas qual é a novidade aqui? Quando ela cresceu, cresceu também os espinhos. E os espinhos a sufocaram. Os espinhos a sufocaram. Ou seja, as três parábolas aqui ditas mostram que a mesma semente que é a palavra de Deus, que foi semeada, a mesmíssima semente corre o risco de ser triturada, destruída, acabada no teu coração, no meu coração. Então, a mesma semente, eu não sei quais são os sentidos, eu preciso entender, ou melhor, nós precisamos entender o sentido dessas dificuldades. E essas dificuldades aparecem às vezes eu estou no meio do caminho, às vezes eu sou a semente que caiu em terreno pedregoso, às vezes eu sou a semente que cai no meio de espinhos. Os espinhos são os sofrimentos, são as angústias, são as dores por causa do reino de Deus. Quantos sacerdotes hoje estão sofrendo, quantos leigos e leigas estão passando hoje por aquela moinho, naquela máquina de triturar, estão sofrendo, ou uma humilhação, uma falsidade, uma mentira, ou uma injúria. Bom, enfim, os espinhos são os sofrimentos que passamos na igreja, que passamos por sermos da igreja, por pertencermos à igreja. Então, tudo isso mostra para nós que a dificuldade é grande. Eu sei, já falei uma vez, já falo sempre quando eu tenho pregado em alguns lugares, eu digo para as pessoas que ser católico não é para os fracos. Ser católico, repito, não é para os fracos. Ser católico é para quem é forte. E a força não vem de mim nem de você, a força vem do Espírito Santo de Deus que recebemos. Quem sufoca o Espírito Santo, quem permite que a semente é comida pelo demônio, pelo diabo, quem se permite que as pedras, as pedradas que precisamos atravessar e o sol que se aquece, ou seja, as maldades que nos fazem, pode querer tirar-nos do foco, mas não pode ou não devem. Então, o que eu digo para você, filho, querida, querido filho, querida filha, permaneça firme no Senhor. A batalha que você está vivendo tem aquele que está contigo, que é o Senhor. Então, creia profundamente nesse chamado, creia nessas parábolas que Jesus está dizendo, creia profundamente que tudo isso vai passar. E aí, falando da parábola da semente que cai em terra boa, essa produz frutos, uma 100, outra 200, outra 1000. Não importa quantos você está frutificando para Deus. O importante é que você está dando fruto e fruto que agrada ao Senhor. Porque vocês têm feito isso na tua vida. Não têm abusado da misericórdia de Deus. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de vivermos profundamente a santidade e vivermos a seriedade do teu Filho Jesus, na fidelidade,
Que a Santíssima Virgem Maria nos conceda a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.